também, né? Nós começamos falando de viúva, vamos terminar falando dessas mulheres abençoadas que Deus colocou na Bíblia, né? Então, se Deus colocou um monte de viúva na Bíblia, é porque Deus tem algo com essas mulheres, em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 7, verso 11. Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. Glória a Deus, todos encontraram, amém? Oh, aleluia, Jesus. O texto diz assim: aconteceu pouco depois de ir ele à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Glória a Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, Deus amado, pela Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, de uma forma especial e de uma forma poderosa em nome de Jesus. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus querido. Eu peço em nome de Jesus, mais uma vez, peço pelos enfermos, por aqueles que vão passar por cirurgia, por aqueles que já passaram. Peço pela vida do Barney, pela vida da sogra dele, a dona Benita, Pai, uma mulher de 90 anos que já tem uma certa idade, mas ainda está com todo vigor para fazer a vontade do Senhor. Abençoa ela, dê muita saúde para ela e toda a família, em nome de Jesus. Peço pela vida do Rudinei, pela vida do Vitor, pela vida da sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe também de uma forma especial e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Me chama a atenção que aqui uma multidão acompanha Jesus e outra multidão acompanha aquela viúva que ia enterrar o seu filho. Uma multidão acompanha o Senhor da vida e outra multidão acompanha a morte. Acompanhava o enterro. Quantas vezes nós olhamos para esse texto e passamos desapercebido que aquela multidão que andava com Jesus estava caminhando com o dono da vida? Porque Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aquela grande multidão estava acompanhando o dono da vida, aquele que já tinha ressuscitado. Por isso que ele diz em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Então Jesus, ele é o dono da vida, ele é a própria ressurreição. E ele vai chegando àquela cidade. Mas quando ele vai chegando com aquela multidão, vai sair uma outra multidão para ir ao cemitério, para enterrar o jovem. E ele olha aquela situação, aquelas duas multidões se encontram. Elas se encontram ali. E quando elas se encontram ali, Jesus olha para aquela mulher e ele se compadece dela e diz assim: não chores, não chores. E Jesus vai e toca algumas palavras de esquife quer dizer caixão. Ele toca no caixão e quem estava conduzindo parou, porque ele tocou no caixão. Aquelas pessoas pararam, porque ele vinha vindo com aquela multidão, uma multidão saindo, uma multidão entrando. Alguém tem que parar para o outro passar. Mas eles pararam de frente.
E Jesus olha para a mulher e diz assim: não chores. E ele olha para aquele jovem, para aquele caixão e fala assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E o texto diz que aquele jovem se senta no caixão. Ele levanta, se senta e começa a conversar. Ele começa a falar com as pessoas. E ali nós começamos a ver o milagre que Jesus estava realizando no encontro de duas multidões. Uma multidão da vida e a multidão da morte. Aquelas pessoas que estavam caminhando com aquela mulher, a maioria deles talvez estavam chorando, estavam pranteando, estavam ali desesperados, porque um jovem estava sendo enterrado. Essa mulher já era viúva, já tinha enterrado o marido, e agora enterra o único filho que tem. Então creio eu, conjectura minha, que aquelas pessoas que vinham com ela, aquela multidão que vinha com ela, vinham se compadecendo dela, chorando com ela. Ali talvez até desesperado por causa de um jovem que está sendo enterrado. Mas no meio de tudo aquilo, no meio daquele caos, Jesus chega. E Jesus para aquele enterro, Jesus para aquele cortejo, Jesus para aquela multidão. E Jesus dá um comando. E ele fala assim: jovem, levanta. Aleluia. Ele diz: eu te digo, levanta. E aquele jovem se senta. Creio eu que aquela multidão para de chorar e começa a glorificar, começa a gritar, de ver a ressurreição daquele jovem, aquele jovem se ressuscitar. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quando Jesus chega, não importa o caos que está acontecendo, não importa a situação que está acontecendo, Jesus vai dar um comando, e esse comando é para que aquilo que está acontecendo na tua vida vai parar, para que aquela multidão que estava indo chorando comece a se alegrar. Jesus, ele chega naquele lugar e ele faz o grande milagre daquela mulher voltar para casa com o filho andando. Olha que maravilhoso. Quando a gente começa a olhar para o texto, a gente começa a entender que duas multidões, uma que anda com a morte e uma que anda com a vida. Uma das coisas que nós precisamos entender é o que Salomão ele fala ali em Deuteronômio capítulo 30, ele diz assim: eis que ponho a vida, a morte, a bênção e a maldição, escolhe. Você quer escolher andar com a vida ou você quer escolher andar com a morte? Então esse jovem ele não tinha escolha, porque aconteceu, não foi uma escolha dele, não foi opção dele. Mas Jesus, mesmo ele indo morto para ser enterrado, Jesus chega com a vida e entrega a vida para ele mais uma vez. Jesus diz para ele: jovem, levanta-te. Jesus ele chega no momento mais difícil, mais crítico da nossa vida, e ele traz uma solução, ele traz uma luz, ele traz uma resposta. Jesus hoje ele traz resposta para mim e para você, de circunstâncias, de situação que vivemos, que só ele pode dar resposta. Só ele pode mudar o cenário, talvez, que algumas pessoas estão enfrentando, ou eu e você enfrentamos, e ele pode mudar. Um cenário de morte, ele pode mudar para um cenário de vida. Um cenário de tristeza, ele pode mudar para um cenário de alegria. Um cenário de angústia, de tribulação, ele pode mudar para um cenário de paz. Porque ele diz assim: eu dou a paz que o mundo não vos dá. Então Jesus ele traz uma paz ao nosso coração que ninguém pode dar, somente ele pode dar. E ele chega nesse momento mais difícil da vida dessa mulher, no momento mais crucial da vida dessa mulher, Jesus chega. E muitas pessoas poderiam pensar assim: mas ele poderia fazer algo, que ele deu vista para o céu, por que ele permitiu que esse jovem morresse? Ele poderia fazer diferente, mas não, Jesus ele faz no momento certo, no momento propício que é para a minha vida e para você. Talvez Jesus deixe a gente no limite das nossas forças, para a gente entender que a partir dali é com as forças dele, que a partir daquele momento ali, a partir do momento desse encontro dessas duas multidões, essa mulher não podia fazer mais nada, mas Jesus poderia fazer por ela. E ela encontra na saída da cidade, e ele entrando na cidade.
Interessante que Jesus poderia estar indo para a mesma direção para ela, indo para frente. Não, ele entra, ele volta para entrar na cidade. Quando no enterro vai saindo, um cortejo vai saindo, e eles se encontram. É algo assim maravilhoso da gente entender que muitas coisas da nossa vida que a gente achava que não tinha mais solução, e Jesus chega de encontro e ele manda parar e fala assim: para aí, eu cheguei, vou resolver agora. Fica tranquilo, eu vou resolver. Fica tranquilo que eu cheguei agora vai ter que ter mudança. Está morto? Vai ressuscitar. Está triste? Vai ficar alegre. Está levando para a sepultura? Vai levar para casa de volta andando. Vai levar glorificando, porque o texto diz que eles ficaram possuídos de temor. Eles se alegravam. E eles diziam assim: olha, nós não estamos glorificando a Deus dizendo porque um grande profeta se levantou entre nós. Um profeta que não tinha se levantado até agora, porque nenhum profeta tinha ressuscitado ninguém. Mas esse profeta ressuscitou, ou esse jovem ressuscitou o filho dessa viúva. Então ele é um grande profeta, e ele se levantou no meio de nós. E ele continua dizendo, né? Então Deus visitou o teu povo. Ele estava dizendo assim: Deus visitou essa multidão, Deus visitou essa família hoje, Deus visitou essa mulher, esse filho hoje. E quando Deus visita, Deus faz a diferença. Quando Deus visita, Ele faz algo que o homem não pode fazer. Quando Deus visita, Ele deixa algo que é para você glorificar o nome dEle. Que é para você lembrar e dizer assim: eu estava no hospital um dia, alguém disse isso, mas Jesus veio ao meu encontro naquele dia, e Jesus colocou a mão e as coisas mudaram. O meu filho foi curado, a minha filha foi curada, o meu filho foi liberto, a minha filha está liberta, o meu marido está liberto hoje, aleluias, porque Jesus veio ao nosso encontro. Jesus veio ao meu encontro no momento que eu mais precisava, no momento mais crítico da minha vida, mas Ele trouxe solução. Ele resolveu o problema que eu e você não poderíamos resolver, mas Ele resolveu, porque Ele é o dono da vida, porque Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que um ente querido possa morrer, vai ressuscitar. Então nós precisamos entender que Jesus aqui estava falando, está nos direcionando algo da carne, mas Jesus ele traz para nós algo espiritual. Se eu e você um dia morrermos, um dia Ele vai nos ressuscitar, para vivermos na glória com Ele, para vivermos naquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Porque o que Jesus prepara para mim e para você é algo extraordinário, é algo maravilhoso. João 11, 28. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 11, 28. Glória a Deus. E dito isso, partiu e chamou em secreto a Maria e sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Então Marta chega até Maria e fala assim: olha, o mestre está aqui e te chama. E Jesus, ele ficou sabendo da morte de Lázaro, e ele ficou 2 dias ainda aonde ele estava, para depois voltar. 2 dias ele ficou lá, depois 2 dias para voltar, 4 dias. E quando ele chega de volta, ele conversa ali com Marta. Marta, arrogante, olha para ele e fala assim: o Senhor não estava aqui, então meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, eu estava vivo, mas o Senhor nem ligou. E Maria faz diferente. Maria, ela se ajoelha, ela se dobra perante Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diz o texto que Marta sai para fazer as coisas que tinha que fazer, encontrar com Jesus, mas Maria fica sentada em casa esperando. Maria era uma pessoa que confiava em Deus, acreditava em Deus. Ela não fazia as coisas pela carne, ela fazia as coisas pelaquilo que ela entendia que era espiritual, por aquilo que não pelo corpo mandava, mas pelo que a alma dela mandava. E a alma de Maria mandava ela
se dobrar diante de Jesus, não mandava ela chegar com arrogância. E o verso 39 disse assim: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui, quando ele chega, ele pergunta, né, aonde está Lázaro? Onde colocaram ele? Me leva até lá. E quando ele chega na gruta ali, onde sepultaram Jesus, tinha uma pedra, e ele falou assim: tira a pedra, tira a pedra. E Maria fala assim: Senhor, mas olha, já cheira mal, não vai dar mais certo, ele já morreu, né? Deixa para lá. Mas Jesus insiste com ela, né? E ela fala assim: tirai a pedra. E Marta diz ali, né, que estava cheirando mal. Aí disse Jesus no verso 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito eu, se creres, tu verás a glória de Deus. Muitas vezes nós deixamos de ver a glória de Deus porque não acreditamos, porque talvez demora um tempo, e a gente quer que seja no tempo da gente, né? Que nem eu sempre falo assim, não é no tempo que fazia comida no fogão a lenha, né? Que tinha uma lenha, acender o fogo, assoprar, deixar, não, hoje é no micro-ondas, né? Aperta lá, 5 minutos, 3 minutos, já está pronto, né? E muitas vezes a gente quer isso, e Jesus não é assim. Deus não é assim. Então Jesus, ele precisava ficar esse tempo lá, para que Marta entendesse o que Maria tinha entendido. E ele fala para Marta: Marta, Marta, se tu crês, não te disse eu, se tu crês, você verá a glória de Deus? Você vai ver a glória de Deus. E ele continua dizendo, no verso 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque haveras me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus estava dizendo assim: olha, tem uma multidão em volta de mim, e eu não poderia chegar lá e fazer algo para a pedra sair sozinha. Eu tinha que pedir para alguém tirar aquela pedra, e depois, para que Marta pudesse ver o milagre. Muitas vezes, essa pedra é eu e você que temos que tirar, e nós ficamos esperando Jesus tirar. E Jesus está falando assim: tira. Para algumas pessoas que vão nos assistir, Jesus está dizendo assim: ó, deixa o pecado, tira o pecado, deixa aquele pecado que tem te prejudicado, que tem te aprisionado. Muitas vezes a gente fala assim: ah, Jesus perdoou o pecado, mas ele está dizendo: é você que tem que tomar uma posição, é você que tem que tomar uma decisão. Jesus, ele só vai fazer aquilo que você determina para que ele faça. E quando Marta vem com essa arrogância, ele olha para Marta e fala: Marta, Marta, se tu crer, você vai ver a glória de Deus. Só que Maria não cobra Jesus em nada. Maria simplesmente se dobra perante ele e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, olha, o meu irmão não teria morrido. Mas ela se prostra em reverência a Deus. Ela vai ali com a humildade de se reverenciar diante de Jesus. Quantas vezes eu e você precisamos tirar a pedra que tem impedido, que tem incomodado, a pedra que tem nos separado de Jesus, a pedra que é um obstáculo para que Jesus se aproxime mais de mim. Essa pedra, muitas vezes, ela tem um nome. Não é o caso meu e nem seu, mas é uma pedra na muita vida de pessoas. É a pedra do vício, é a pedra da ignorância, a pedra da religiosidade, da incredulidade. Então muitas pessoas têm pedras que impedem Jesus de chegar mais próximo deles. E eles não entendem que Jesus está dizendo: tirai a pedra, tira a pedra. Se você tirar a pedra, eu vou resolver. Se você tirar a pedra, o milagre vai acontecer. Se você tirar a pedra, a libertação vai chegar. Se você tirar a pedra, a cura vai ser realizada, aleluia. Se você tirar a pedra, eu vou estender a minha mão. Se você tirar a pedra, eu vou te dizer: levanta-te, levanta, toma o teu leito e anda, aleluias.
O que impede muitas vezes de Jesus fazer mais milagre é essa pedra. E essa pedra na vida de muitas pessoas, ela tem nome. Ela tem um nome. Não, eu já tenho minha religião, já tenho meu Deus. Eu tenho Deus em casa mesmo, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso, isso é uma pedra. Não, eu sou temente a Deus, eu sou isso, mas aí eu não quero ir para o culto, eu não quero ir para a igreja, é uma pedra. Então Jesus está dizendo, tirai a pedra, tira a pedra, porque se você tirar a pedra, o milagre vai acontecer, aleluia. E aquela multidão, quando ele fala assim, pai, eu fiz isso por causa da multidão que estava ao meu redor. Jesus estava dizendo assim, eu estava fazendo algo para que as pessoas vissem que o Senhor me enviou. Que não foi eu que quis, mas foi o Senhor que me enviou. Então quando Jesus olha, e ele diz isso, no verso 42, ele diz, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Quando tiram a pedra, ele diz assim, agora Senhor, eles vão ver que foi o Senhor que me enviou. Quando tira a pedra, Jesus não entra na gruta. Você não vê em momento nenhum dizer que Jesus foi lá tocar no defunto. Você não vê em momento nenhum no defunto da viúva, ele tocou no caixão. Ele tocou no caixão, parou e falou, levanta. Mas aqui ele não entra. Ele só falou assim, tirai a pedra. Tiram a pedra que está impedindo. Tiram a pedra para que Lázaro possa sair. Tira a pedra para que Lázaro possa vir para fora, para que você possa ver que Deus me enviou adiante de vocês. E diz assim, diz o texto, e o defunto saiu, tendo as suas mãos e os seus pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lençol. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Aquela multidão, quando vê Lázaro saindo para fora, e ele manda assim, olha, desamarre ele, tira essas amarraduras que está em volta dele, para que ele possa ir, para que ele possa andar. Aquelas pessoas começam a ver o maior milagre da vida delas. Eu quero dizer para você, você pode ter presenciado o maior milagre de Deus na sua vida, e também você ainda pode presenciar, porque se você olhar para você, você é o maior milagre que Deus fez. Você é um milagre de Deus. Eu e você, nós somos milagre de Deus. E nós olhamos todo dia no espelho e podemos dizer, eu sou o maior milagre que Deus já fez, aleluia. Porque eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado. Jesus me encontrou, Jesus veio ao meu encontro, aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos grandes coisas que Jesus fez. A primeira coisa, Jesus, ele deixa aquelas pessoas, Marta e Maria, por um tempo, para que elas fossem tratadas, para que elas entendessem que não era do jeito que elas queriam e na hora que elas queriam. Porque o texto diz que Lázaro era amigo de Jesus, e Jesus, quando ele chega ali, Jesus chora pela morte de Lázaro. Então ele tinha uma amizade muito, muito profunda com Lázaro, mas ele precisava tratar Marta e Maria, principalmente Marta. E quando ele chega, ele fala assim, Marta, Marta, ele vai ressuscitar. Ele fala assim, eu sei, o Senhor vai ressuscitar ela nos últimos dias. E ele fala assim, Marta, ele só está dormindo, a morte dele é um sono. E ele fala no verso 4, essa doença não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que as pessoas entendam que Lázaro vai ressuscitar. Capítulo 12, verso 1 diz assim, foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Betânia era onde Marta e Maria moravam, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro
era um dos que estavam à mesa com Jesus. Olha que interessante, passado 6 dias depois da ressurreição de Lázaro, Jesus volta de novo lá. E Jesus vai ali, eles fazem uma ceia, uma comida para Jesus comer. E quem estava na mesa com Jesus? Lázaro, aquele que estava morto, aquele que ressuscitou. Quantas vezes você vai chegar em um lugar e alguém vai sentar do seu lado ou sentar junto na mesa, você vai olhar e falar assim: rapaz, mas essa aí não era aquela pessoa que era assim? Não era essa aí que andava na boca de fumo? Não era essa aí que maltratava seus pais, sua mãe? Não era essa aí que roubava? Não era essa aí que estava lá fora perdido? Porque Jesus encontrou com ele e Jesus coloca ele à mesa junto com você. Jesus não faz diferença. Jesus não faz acepção e separação de pessoas. Jesus, ele nos coloca no mesmo patamar, no mesmo lugar. Eu e você. Quando eu disse aqui no domingo aqui, eu nem imaginei que aquele homem ia entrar aqui, que o Ademir ia entrar aqui. Pedi oração pela vida do Ademir também, em nome de Jesus, que Deus converte o coração dele, que Deus traz ele de volta para a presença do Senhor. Então, quando a gente fala algo aqui na frente, a gente fica imaginando, porque eu falei algo antes dele entrar. Eu disse que Jesus não faz diferença minha e de você. Se você ver aqui na frente, eu abracei ele como eu abraço você, para mim não tem diferença. Não é porque talvez ele está naquela condição agora, mas Deus pode mudar aquela condição. Basta Jesus encontrar com ele e encontrar com Jesus. Nesse encontro vai haver um milagre. Nesse encontro vai haver um milagre da libertação da vida dele. Vai haver um milagre da transformação da vida dele. E talvez a esposa estava em casa esperando ele, e chega, talvez estão brigando, querendo se separar. Deus vai unindo cada vez mais. Basta o encontro dessa multidão, da multidão que vem do mundo com a multidão que vai com a vida. Jesus, quando ele encontra, ele faz milagre. E hoje eu deixo essa palavra para mim e para você. Tira a pedra. Talvez a pedra que está impedindo algo de mudar na sua história, na sua família, talvez é você dobrar os seus joelhos e orar. Essa pode ser uma pedra. E você diz assim: não vou orar não, já pedi tanto e ele não mudou, pedi tanto e ela não mudou, não vou orar mais não. Talvez essa é a pedra. Tira a pedra e ora. Tira a pedra e dobra os seus joelhos. Eu quero dizer uma coisa para você: quando um homem ou mulher de Deus está com o joelho dobrado, os ouvidos de Deus estão atentos à oração, está atento ao clamor, está atento àquele que ele está pedindo, àquele que ele está clamando. E Deus olha do céu e fala: Jesus, eles estão pedindo algo, vamos entregar, vamos dar, porque ele está clamando agora, aleluia, que ele está de joelho clamando. E quando o joelho se dobra, querido, não tem quem resista um joelho dobrado. Porque quando Daniel dobra os joelhos para orar, aqueles homens planejam matar Daniel. E Daniel estava com o joelho dobrado, deixou a janela aberta, dizendo assim para vocês: olha, eu vou deixar a janela aberta para você ver que aquele que está lá em cima cuida de mim, que aquele que está lá em cima é maior do que você pensa, que aquele que está lá em cima pode fechar a boca do leão, aquele que está lá em cima pode cuidar daquele que aponta o dedo para mim, aleluia. E eles vão até o rei, falam: olha, o homem lá está dobrado o joelho, mas está orando não é pelo Senhor não, está orando por outro Deus. E o Senhor disse que tinha que jogar na cova dos leões. O rei falou assim: não pode jogar. Mas o rei entende algo de Deus, e ele ora a noite inteira, ele jejua a noite inteira, não queria nem ouvir música, ninguém, fechou o quarto e clamou ao Deus, falou assim: olha, Senhor, salva, eu não conheço Deus Daniel, mas salva Daniel. E quando ele chega, ele fala assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo. E Daniel responde. Por que o rei falou isso? Daniel, servo de Deus Altíssimo. Alguém já tinha ido lá naquele quarto conversar com aquele rei. Alguém tinha ido lá e falar assim: olha, aquele lá que você mandou jogar na cova é meu servo, tá? Aquele lá é meu escolhido, tá bom? Quando ele dobrou os joelhos, eu ouvi lá do céu. Quando ele dobrou os joelhos, já estava fechando a boca do leão. Quando ele dobrou os joelhos, assim, aqueles que apontaram o dedo para ele, é eles que vão ser a comida do leão, aleluia. Quer dizer para você, deixar essa palavra no teu coração: aquele que se levanta contra você, pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar.
Deus vai fazer. Não precisa você sujar as tuas mãos, não precisa você se levantar, só dobre os seus joelhos. Só dobre o seu joelho e clame àquele que pode fazer. Como diz assim em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabes. Aleluia. Clame ao Senhor nessa noite, querido. Clame que o Senhor vai ouvir e o Senhor vai te abençoar. Tire a pedra. Tire a pedra da indecisão, a pedra da incredulidade, a pedra do achômetro. Eu acho que é assim, eu penso que é desse jeito. Tira essa pedra, deixa Jesus fazer, deixa Jesus falar, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Então levanta aplaudindo o Senhor bem forte, em nome de Jesus, para a glória dele, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus querido, Deus maravilhoso, por essa palavra, por esse momento, Senhor, por um culto de quarta-feira, culto de oração. E aqui, Deus, eu creio que a oração de Maria, ela chegou até os seus ouvidos. Talvez a arrogância de Marta não, mas a humildade de Maria, e a fé dela, a crença dela no Senhor, fez a diferença na vida de Lázaro. Por isso Lázaro ressuscitou, Pai, porque Maria ficou em casa, ficou sentada, clamando o teu nome pela vida dele. Ela não fez como Marta, que foi atrás para cobrar, para apontar o dedo, para dizer que não era para ser daquele jeito, mas a diferença foi feita. E quantos de nós estamos como Maria, com o joelho dobrado, clamando ao Senhor, por um milagre na nossa casa, por um milagre na nossa família? Pai, eu declaro agora que cada filho, cada filha, cada marido, cada esposa, Senhor, seja encontrado pelo Senhor. Que o Senhor, ao entrar na casa, encontre com essa família. Que o Senhor, ao entrar, ó Pai, em um lugar onde está essa pessoa que o Senhor veio encontrar, Pai, assim como o Senhor encontrou Lázaro numa gruta sepultado, já morto há 4 dias, cheirando mal, fedendo, mas o Senhor deu uma ordem: tirem a pedra, Lázaro, vem para fora, aleluia. E Lázaro sai andando, ó Deus, sai andando, para que as pessoas enxergassem e vissem que o Senhor era enviado de Deus. O Senhor é enviado de Deus, e nós também somos enviados do Senhor para fazer a diferença. Eu oro nessa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o grande amor de Deus, e com as doces consolações do Espírito Santo, que sejam com todos os dias, e todos dizem amém. Deus abençoe.